Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escuta o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, neste evangelho, se apresenta como o pão da vida, o pão descido do céu, o nosso alimento indispensável para a nossa salvação. Se nós olharmos Adão e Eva antes do pecado, eles se alimentavam de Deus, da presença de Deus. Existia esse amor profundo entre eles. O homem amava a Deus de todo o seu coração. Estava constantemente na presença de Deus. Mas só que entrou em cena a serpente maligna, o sedutor do mundo, que fez com que o homem se alimentasse de um outro alimento, do fruto proibido. E a partir desse momento que o pecado entrou no mundo, o homem caiu, deixou a presença de Deus e perpetuou se alimentando do alimento do mal, do demônio, do inimigo, da sua proposta, do seu pão que nos salva, mas um pão que nos condena. E o pecado também causou no coração do homem um desgosto das coisas de Deus, um desprezo de Deus. Por isso que, mesmo sabendo que Jesus é o pão da vida, que Jesus é o único Salvador do mundo, mesmo conhecendo os seus mandamentos, a sua vontade, nós temos em nós essa desordem que faz com que nós não busquemos as coisas de Deus. Um tipo de preguiça. Os padres da igreja chamam de assídia, um desgosto das coisas de Deus. Pelo contrário, em relação às coisas do mundo, eu tenho um grande apetite, eu tenho um apetite de pecar, eu tenho um apetite de desagradar a Deus. Eu tenho um apetite de fazer aquilo que o demônio quer. Parece que se perpetuou em nós esse desejo de comer o fruto proibido e desprezar o pão da vida. E qual é a solução para esse problema? Nós que estamos doentes na nossa alma, nós temos que clamar a Deus um grande batismo no Espírito Santo. Porque o efeito do batismo no Espírito Santo nos dá o gosto das coisas de Deus. Qual é o fruto do batismo no Espírito Santo? A pessoa começa a ler mais as Santas Escrituras, ela tem o desejo de buscar, de se alimentar da palavra de Deus, ela começa a ir à Santa Missa, a buscar os sacramentos, mas a triste realidade é que a grande maioria dos batizados não tem mais esse gosto da busca
do pão do céu. Quando aparece no domingo o aniversário, mesmo sabendo que o domingo é o dia do Senhor, é dia de missa, mesmo sabendo que é um preceito divino, muito facilmente, se aparecer um aniversário ali, eu abandono a missa, como se não fosse algo de tão importante, porque eu não tenho o sabor das coisas de Deus. E deixo a missa de lado, vou fazer outras coisas, vou passear, vou ao shopping. Nós podemos fazer isso também, ir à missa e descansar, passear, ver os familiares, os amigos, podemos fazer sim. Mas o que nós percebemos é que muitos abandonam o pão da vida para se alimentar das coisas do mundo. E vem a pergunta que muitos se questionam: por que tanta tristeza, por que tanta falta de amor, de alegria? Porque não existe este alimento constante para receber na Eucaristia, que é Jesus vivo que se entrega em cada comunhão. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós queremos pedir a Deus nesta manhã um grande batismo no Espírito Santo, para que nós possamos ter fome e sede de Jesus, buscando todos os dias na oração. Eu lembro muito bem quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu tive um gosto pelas coisas de Deus. Antes eu me arrastava de adolescente, não queria ir à missa, ia à missa mesmo assim, não queria rezar, mas rezava mesmo assim, mas não tinha o sabor. Eu não tinha experimentado ainda o pão da vida. Mas quando nós somos batizados no Espírito Santo, aí sim vem o desejo de buscar Jesus constantemente. Então, o remédio é o batismo no Espírito Santo. E claro que depois nós temos que ter a constância, todos os dias, sem recuar, porque vai ter sim momentos de deserto, mas nós temos a certeza de que Jesus é o pão da vida, Ele se entrega na Eucaristia, e nós temos que perseverar dizendo: Jesus, eu não vou te largar, eu vou te buscar constantemente, tu serás o meu único alimento. E nós iremos perceber que a própria comunhão eucarística, ela vai nos dar a graça do batismo no Espírito Santo, porque Santo Efrém diz: aquele que come a carne e o sangue do Senhor na Eucaristia, come o fogo do Espírito Santo. Então, cada comunhão também provoca em nós o fervor, a graça, a descida do Espírito Santo. Então, comungar também é ser batizado no Espírito Santo. Então, no momento da nossa comunhão, que possamos realmente fazer essa experiência. Se nós iremos ser batizados se arrastando, carregados de preguiças, mas se nós fizermos a experiência do batismo no Espírito Santo, nós iremos ter a certeza que Jesus é o nosso pão, o nosso alimento cotidiano, o nosso alimento fundamental. A serpente maligna vai nos oferecer também o seu fruto proibido, mas nós iremos saber escolher, e nós teremos a força de escolher o pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então feche os seus olhos, faça a sua oração e vai pedindo desde já: vem Espírito Santo de Deus. Eu conheço a verdade, eu sei que Tu és o pão da vida, mas muitas das vezes eu não Te busco. Muitas das vezes eu vou buscar outros alimentos para preencher o vazio do meu coração, a fome da minha alma. Mas hoje eu Te peço e declaro, Senhor, que Tu és o único pão que pode me alimentar, me salvar, me saciar, pela graça, pelo impulso do Teu Espírito Santo. Amém.